Tá, ok? Então tá bom. O primeiro VT então que eu chamo aqui, eu vou mudar o meu roteiro aqui, a gente vai acompanhar aí que hoje aconteceu, né, a demolição daquele prédio bizarro, aquela coisa horrorosa ali no centro da cidade, chamada de estação rodoviária. Tá aí, as imagens estão no ar, né, finalmente, né, e até sou capaz de dizer, ó, esse é um marco que o Wildon Chaves vai deixar. Tá aí o prefeito, né, acompanhado da ex-deputada Mariana Carvalho, que conseguiu recursos, né, arrumou recursos aí via emendas, né, emenda parlamentar. É uma parte, né, uma parte dos recursos via emenda parlamentar. Então não dá para deixar a Mariana de fora, não dá para falar dos méritos dessa moça em relação especificamente a essa situação, a esse caso, né? Então ela, enquanto deputada, ela foi atrás disso e conseguiu aí parte dos recursos, né, emendas, e aí mandou para a nossa capital, Porto Velho, e aí o prefeito, a prefeitura, e aí a demolição. Não sei se eles vão conseguir quebrar alguma coisa os dois ali, mas é simbólico, então tá bom. O prefeito derrubou com a máquina lá. Então é uma demolição simbólica, né, o início da demolição. Hoje a imprensa toda estava lá. Né? Com a máquina, se botar meu vídeo, e aí temos aí também, diretor, se tiver a máquina, tá aí a máquina. Aí o Wildon Chaves foi dar uma de piloto de máquina, né, para aí reforçar mesmo o serviço. Ele chama operador, né, de máquinas pesadas. Não, eu sei, eu tô brincando com Você curtiu com a minha cara com 15 ontem, com o prefeito. Eu curti com a tua cara. Eu estou brincando, né, com o prefeito. O meu pai fez a vida inteira isso. Aliás, ele montou uma empresa de terraplanagem. O meu pai deita embaixo de uma máquina, aí tira o motor, coloca. O velho é metido e tem a 4ª série do primário, viu? Ele faz isso num caminhão, num ônibus e nessas máquinas aí. Agora, de tantos filhos falarem para ele parar com isso, que ele já não tinha mais idade, mas ele vendeu a empresa daí e aí está cuidando de outras coisas. Mas está aí, né? Então, aí agora o prefeito, né, deu uma de operador de máquina pesada e foi ali, né? Acelera a imagem para nós aí, ô Gesemiel. Isso. Aí já vamos pegar aí, derrubando. Isso deve ser a guarita, né? A guarita lá por onde passavam os ônibus que estavam chegando ou saindo. E está aí, então, a demolição simbólica. O prefeito tem um rapaz ali, um servidor do município, ajudando aí o prefeito, né? É da empresa, né, que está fazendo o serviço, né? Então, aí, olha aí. Pronto. Foi para o chão, né? Então, agora, finalmente... Você sabe o prazo para essa rodoviária nova, Arnaldo? O prefeito, no seu discurso, hoje disse que no primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2024, entrega. Muito bem. Até a metade do ano que vem, então, promessa do senhor prefeito, teremos, finalmente, uma rodoviária com cara de rodoviária para a nossa capital, que a nossa capital não merecia esse lixo na região central. Você me permite fazer o assunto é esse, vamos começar então, vamos debater esse assunto, porque eu acho que isso é uma promessa de campanha, uma situação antiga. Vai lá, Arnaldo, importante, o Wildon acaba deixando um marco aí em relação a isso, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os nossos telespectadores, velhinhos, né, e que sempre estão, e aqueles telespectadores que nos encontram e começam a falar e nos orientam também, eu agradeço vocês. Cumprimentar o doutor Ricardo, Samuel, cumprimentar o Cícero, Chico Holanda e toda a nossa técnica que nos dá, né, a condição de entrar até dentro da sua casa e levar a nossa mensagem. Ao contrário do que, desculpe, muitas pessoas propalam, a rodoviária foi inaugurada por Jorge Teixeira, mas foi construída pelo coronel Hilton Guedes. Como era um governo que antigamente empossado, né, dava posse pelo governo militar, ele foi substituído e Jorge Teixeira inaugurou a rodoviária. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fui hoje lá e, sabe, César, senti assim um pouco de nostalgia. E a gente não agradece, muitas das vezes, o prédio físico.
Mas a rodoviária, no tempo que ela foi construída, 44, 45 anos atrás, foi um grande marco para Porto Velho. Essa rodoviária aí, ela alentou bastante sentimentos. Pessoas que viajaram para ver um amor, pessoas que viajaram para ver um parente que faleceu, pessoas que reencontraram dentro de uma rodoviária, pessoas... Porque eu tenho para mim que rodoviária ela não pertence a município. Rodoviária pertence ao mundo. Rodoviária pertence ao Estado. Rodoviária pertence ao Brasil. Quantas e quantas pessoas vêm de outros locais e chegam a uma rodoviária? E quantas pessoas saem daqui e chegam também em outras rodoviárias? Quantos alentos, quantos calentos, quantos carinhos, quantas tristezas, quantos abraços, quantos beijos foram trocados dentro de uma rodoviária. Então eu queria fazer justiça, independente de como ela era, ou como... Foi um prédio que no seu tempo nos serviu. E queria aplaudir o doutor Hildon, queria aplaudir a Mariana. Já aproveita e já conclua aplaudindo o seu comentário nostálgico. Para que possam novamente continuar acalentando esses sonhos, porque eu estou falando, a função de uma rodoviária, ela não está em torno só na sua beleza estrutural, mas no sentimento que ela carrega nas vidas das pessoas que utilizam esse equipamento. Por isso, um equipamento bom, um equipamento melhor virá para que os sentimentos possam serem completos. Muito bem, aproveitando para dizer para o senhor e a senhora que nos acompanham que essas imagens, elas foram ao vivo hoje. A Rema TV acompanhou todo essa solenidade, digamos assim. Não vou dizer festa, porque festa vai ter na inauguração. Então, essa solenidade, né, simbólica de demolição e depois a demolição. Por que a Rema TV estava ao vivo? Porque a Rema TV faz o que é para a cidade, faz o que é para Porto Velho. E Porto Velho desejava, esperava, aguardava, cobrava uma rodoviária nova, uma rodoviária bonita. E eu espero que, além da imponência de todo o empreendimento, quando ele ficar pronto, né, eu não sei como, e eu não sou pago para isso, o gestor municipal tem que resolver isso, né, fazer com que a rodoviária funcione de forma saudável, e que as pessoas que chegam na cidade, principalmente quem chega a Porto Velho, quem nunca veio a Porto Velho ou quem está de passagem, realmente observe um empreendimento bonito, né, um empreendimento de satisfação para quem está chegando, que seja bem atendido e que se mude esse entorno, essa coisa suja que existe, esse desleixo que tem, né, que havia no entorno da rodoviária. Então a gente espera que seja diferente. Né? Embora, para onde está funcionando a rodoviária provisória, agora que é lá no Cainagua, também não há nada de exemplo lá de beleza, mas como é provisório, né? Vamos lá. Ricardo, sua vez, seu comentário, boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite, Chico Holanda, Arnaldo Buiú, Samuel Costa, os nossos telespectadores que nos abrilhantam com a sua audiência. Parabéns, é uma medida que era extremamente necessária, né? A nossa rodoviária era uma vergonha nacional, a pior rodoviária de todas as capitais da Federação Brasileira. Então isso daí já era para estar acontecendo há muito tempo. Agora, não basta a gente dar um mérito para o prefeito, porque a gente sabe que o prefeito sozinho ele não vai muito longe. Tem uma equipe, tem uma deputada como a Mariana Carvalho que mandou emenda, isso é importante. É bom a gente ter deputados que tenham um olhar diferenciado para a nossa capital, que tenham um carinho, um cuidado com a nossa capital que tanto precisa. É preciso que mais políticos se juntem, caminhem de mão dadas e acabem com essa vaidade, independente de partido, que todos estejam imbuídos no mesmo propósito de ver a nossa capital crescer. Hoje a gente vê um governo estadual alinhado e aliado com o governo municipal. Isso é bom para a população, isso é bom para Porto Velho, isso é bom para todo o estado de Rondônia. Então a Mariana está de parabéns, que sempre teve esse olhar, um olhar
carinhoso, uma acessibilidade com a nossa capital. Agora, volto a dizer, isso daí não é o suficiente. Não basta a gente ter uma rodoviária bonita e outras demandas que a gente precisa. Porto Velho precisa ainda sair. Porto Velho precisa sair da lista de pior capital em relação a saneamento básico. A gente tem muitas demandas aqui na nossa capital. Se você andar pelas ruas, você vai perceber. O prefeito está trabalhando. Nunca é suficiente. Sempre tem demandas aí, inúmeras necessidades aí, iluminação pública, asfalto, buracos em várias localidades aí que eu tenho andado bastante. Então, eu até questiono muito essa questão da nossa iluminação pública, que é muito precária. Eu não sei que tipo de lâmpada eles utilizam, mas aqui na própria rua aqui da Rema TV, a gente vê chegando ali, entrando pela Calama para entrar nessa rua, a gente já vê que a rua é completamente escura. Mesmo tendo iluminação, ela não é suficiente para dar uma clareada. Eu tive há um tempo atrás, aí, alguns meses atrás, numa outra cidade, um outro estado, e eu vi a diferença. Eu queria até, Arnaldo, isso é uma crítica, mas é construtiva, ver se não existe assim, porque eu vi para fora aí, eles utilizam uma lâmpada assim, com uma qualidade, com uma potência, que ela deixa toda a parte da rua muito bem iluminada. E a distância de um poste para o outro é bem maior. Aqui a gente tem postes assim, com uma distância menor, e mesmo assim a lâmpada ela não dá conta de clarear as ruas. Então isso daí eu acho que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com a nossa capital. Existem muitas demandas, seja na saúde pública, seja na infraestrutura, seja em todos os aspectos. A gente precisa, claro, quando acertar, a gente vem aqui e elogia. Mas, quando a gente acha que precisa melhorar, o nosso papel, principalmente para as pessoas que nos acompanham, é de dar uma criticada, até porque para isso ajuda que as pessoas aqui, a gente tenha uma audiência muito boa, e certamente as pessoas do governo do Will, do governo estadual, muitos acompanham o programa, e essas críticas servem até para incentivo para a gente poder atender a demanda dos nossos contribuintes. Samuel, boa noite. O seu comentário sobre essa largada, digamos assim, ou esse passo inicial da Prefeitura para a nova rodoviária. Boa noite a todos os nossos telespectadores, Chico Holanda, Arnaldo Lorenzo, Cícero Moura, Ricardo Frota, a nossa técnica, na pessoa do Gesimiel. Eu quero dizer uma coisa aqui, salutar esse primeiro passo que está sendo dado nas últimas décadas, que é a construção da nova rodoviária em nossa capital. E, diga-se de passagem, recebeu o triste prêmio de ser a pior rodoviária de capitais dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Agora, dentro desse pacote de obras, que no primeiro momento passa a ser um aspecto positivo, ainda mais para mim, que sou filho de Porto Velho, tantas outras pessoas que são imigrantes, mas que foram acolhidos pela essa cidade calorosa, receptiva, é que dentro não só dessa obra, como de tantas outras, tem gente faturando muito dinheiro de forma ilegal. E aqui eu aproveito a oportunidade do programa para fazer um chamamento aos órgãos de controle e fiscalização, exemplo do Ministério Público, Tribunal de Contas, do Parlamento Municipal, da Câmara Mirim, que pare um pouco de bajular o Executivo e cumpra com sua função, que é de fiscalizar. Grupos de lobistas já estão se arrodeando desses grandes empreendimentos em nossa cidade, não somente da construção da nova rodoviária, mas também da água tratada e rede de esgoto em nossa cidade, e não precisa ser da CESAI, do FBI, para investigar. Basta a terceira idade, fazer os apontamentos necessários. Se quiser, me coloca à disposição para a gente fazer requerimento para os técnicos da CEMOB, da SUOP, CEMUSB, porque as informações que temos aqui é que há elementos comprobatórios suficientes para colocar muitos gestores atrás das grades. E agora, é lógico que, evidentemente, tem esse pirotecnismo, né? A Mariana Carvalho é pré-candidata à sucessão municipal, é uma política profissional, né? Tem formação acadêmica, mestrado, doutorado, bacharel em Direito, médica, e, de forma digna e honrada, conseguiu capitalizar esse recurso e colocar à disposição do município. Agora, mais importante do que isso, pessoal, é a gente saber sobre os desdobramentos que serão realizados. Exemplo, você sabia que, nesse exato momento, a tarifa do embarque
em Porto Velho aumentou em mais de 250% para uma rodoviária provisória, que o dinheiro pago pelo contribuinte municipal foi feito de forma, digamos assim, negligente, para não dizer imperito, aplicado... Qual o valor do embarque, Samuel? Tu sabe qual é o valor? Não, quero saber... 250%, só tu multiplicar. Não, mas qual o valor do embarque? É só multiplicar de 2,50 mais 250%, que vai dar quase R$8. O que eu quero dizer aqui para as pessoas é que a gente tem que ter clareza e exatidão. Você acha R$8 para manter uma rodoviária limpa, saneada, banheiros limpos, vigilância? Não, pois é. Arnaldo, você acha... Ei, senhores, nós estamos falando... Senhores, nós estamos falando da obra. Outro dia se faz um debate sobre a tarifa... O cara vem falar 250%, eu imaginei que o cara paga R$50 para usar o banheiro do aeroporto e não reclama. O cara paga agora vai reclamar de pagar? Água, vamos lá. Samuel, por favor, conclua sobre o empreendimento, a importância dele. Tem político ali. É óbvio que tem político em tudo quanto tem inauguração. Inauguração de berçário tem político, entendeu? Tem político que não sabe o que é um berçário. Viu o prefeito que inaugurou uma cidade que inaugurou um quebra-mola. É um assunto espinhoso, que eu sei que vai deixar algumas pessoas aqui desestabilizadas emocionalmente, mas a grande verdade é essa. A gente tem que pedir para que os vereadores, 21, sem exceção, possam fiscalizar essas obras, tantas outras como forem realizadas, e outros mega empreendimentos bilionários que estarão aqui. O que eu fiquei sabendo é que as escusas, calada da noite, assessores do prefeito, acho que talvez sem autorização dele, estavam reunidos com um grupo chinês na madrugada de hoje. Mas você tem que 25 dar um nome. de abril. Não, quem tem que colocar... Samuel... Me coloca à disposição, Arnaldo. Não, porque você fala assessor... Não, você fala assessor, eu sou assessor. Arnaldo, você é uma pessoa idônea. Tem que dar o nome. Olha, a última pessoa que vai se envolver com isso aí é o Arnaldo Lourenço. Nesse aí eu coloco minha mão no fogo. Agora, tantos outros, eu não posso dizer a mesma coisa. Então fica aqui o meu chamamento para que os vereadores cumpram com sua função mandamental, que não é beber água na orelha do Hildo Chaves, e sim fiscalizar o ato do Hildo e dos outros demais secretários que estão envolvidos aí nesse grande empreendimento na nossa cidade. Mas você sabe que os nossos vereadores são pujantes, são fiscalizadores, são atentos, né? Como foi o caso do IPTU. Chico Holanda, boa noite, o seu comentário, por favor. Boa noite, Cícero, aos doutores Buiú, Samuel, Ricardo, aos senhoras e senhores que nos acompanham, nos assistem. Realmente estava já até com saudade aqui do programa, né? Quase 2 semanas sem estar aqui. Problema realmente, uma infecção que eu estive na vista. Bem, é uma situação que eu conheço um pouco, essa questão dessa rodoviária. Tá? A rodoviária é essa que até pouco tempo, até no prefeito Mauro, tinha demanda judicial na área, né? Que ali era propriedade de um particular, e que tinha sido construída a rodoviária, e que só em 2000, quando do prefeito Mauro, foi quando saiu a sentença final, a prefeitura pagou um valor e passou a ser, de fato, a área da prefeitura. Chegou a pagar? Pagou. Só... A terra nem era do cara, né? Pois é, mas chegou a pagar. Em precatório, acho que não recebeu até hoje, foi precatório. E aí continua a demanda, por quê? Porque a administração era do Estado, tá? E a rodoviária é o terreno da prefeitura, e como nós não tínhamos aqui sempre, o prefeito era de um segmento político, o governador de outro, a gente não tinha, e tínhamos a pior rodoviária aqui de Porto Velho. Tá? E é por isso que eu sempre defendi, quando a gente tivesse o alinhamento de um prefeito de Porto Velho com o governo do Estado, e isso, graças a Deus, aconteceu. E em 2021, ainda, final de 2021, aconteceu quando o governo do Estado fez um decreto repassando para o município, exatamente, numa sessão, numa solenidade que houve na Zona Sul, que estava o prefeito, deputado, e o governador assinou esse decreto, e, ao mesmo tempo, mais um aporte que vai ser repassado de 10 milhões por parte do governo do Estado. Aí tem a deputada Mariana, que também é uma parceira do prefeito, verba do município, e acho que tem mais alguns deputados que estão também pondo recurso. Tá? Só sei que vai ser uma obra de mais de 40 milhões, acredito que seja uma rodoviária que venha nos tirar realmente, concordo com o Ricardo, mas o que faltava era vontade política.
E é por isso que eu digo que a harmonia é a melhor coisa. E nós estamos aí para sair da rodoviária, que eram as piores, a mesma coisa do João Paulo. Tá? Do João Paulo, que agora a Prefeitura também liberou o mês passado o resto da documentação. Acreditamos que agora, início de maio, já começa a sair do chão também, que ali é outra situação que nós precisamos dar resposta para a nossa população. E a gente, como líder empresarial, eu sempre cobro, mesmo sendo minha função e sendo minha função, que nós, quando nos propomos a estar defendendo a sociedade, independente de que seja prefeito, governador, eu sempre digo, apoiei, apoio e confio nas pessoas do Marco Rocha e do prefeito do Chaves, mas tenho cobrado. Semana passada mesmo meio ruim, sentei e reuni com a SEDUC, tá? Vendo essa situação da tecnologia para as escolas. E, para minha surpresa, a Secretaria de Educação está bem mais avançada que à frente, o Estado de Rondônia, à frente da maioria dos estados do Brasil, nessa parte de tecnologia. Já temos, inclusive, plataformas já na educação, onde vai trazer mais segurança para nossas crianças e para os familiares. Tá? Então, é importante, realmente, a gente... E esse tema aqui, hoje, Cícero, que o pessoal sempre nos cobra trazer, realmente, tema de Porto Velho. Eu acho importante. Hoje, em Brasília, teve um tempo muito importante também, que foi pelo deputado federal Maurício Carvalho, e estava lá toda a nossa bancada federal, audiência pública, que é a questão desse déficit que nós temos aí, centenário com a Bolívia, que é a questão da ponte binacional, e de grande importância para o estado de Rondônia, principalmente para o setor do agronegócio. Na Bolívia nós temos, eu, Miguel de Souza, o finado Luiz Tourinhos, desde a década de 90, que nós batalhamos por isso, diversas reuniões tivemos na Bolívia. Tá? A última vez que eu estive foi em 2021, onde fui recebido lá no Congresso Nacional, com alguns ministros, embaixada, e... Saída para o Pacífico. Para o Pacífico. E nós temos de lá, importante, Cícero, a ureia, tá? A ureia que vem do outro lado do mundo, aqui na Bolívia tem, o sal que vem de Mossoró, a 5.000 quilômetros, aqui nós temos a 1.000 e poucos quilômetros, ou seja, é importantíssimo realmente que se cumpra uma obrigação que nós devemos há mais de 100 anos para a Bolívia, e para a Rondônia vai ser muito importante essa ponte binacional. Bom, vamos lá então, seguimos com o programa. Olha, é importante destacar, né, que a demagogia ela impera em todo o setor público. Né? O que tem de demagogo aí, de boçal, né, de falastrão, e a gente hoje as redes sociais deram voz a essa turma, a turma do que vai fazer, do que fez, do que está fazendo. Eu acho, a minha opinião é que o Hildon Chaves, o prefeito Hildon Chaves, ele pode montar num tordilho negro e ir lá para a beira do Rio Madeira, sentar com a cadeirinha, pegar uma vara e ficar pescando, e deu. Por quê? Eu entendo que ele pode fazer isso. Tordilho negro, para quem não sabe, é um cavalo preto bem lustroso, bem bonito, né, que brilha. A gente chama isso lá no sul, tordilho negro. Inclusive tem uma música, né, tordilho negro. Por quê? Porque o Hildon entrou naquela briga lá quando o Mauro entregou para ele o governo, na questão da caducidade do transporte, foi lá, brigou com todo mundo, mas resolveu. Foi resolvido. Né? Agora, 2 anos para trás, aí, antes lá da eleição, ele incorporou o caboclo asfalteiro e começou a asfaltar tudo aí, feito doido, e deu. Deu transporte escolar também. E está resolvendo. Né? Se você deixar eu falar, vamos lá. Então, ele começou um enorme projeto, um plano de asfaltamento. Né? Não é a 8ª maravilha do mundo. Não é. Mas tirou muita gente da poeira. Tem muita gente aí agradecida porque era um poeirão do escambau, quando não era um barro daqueles, né, de não passar cachorro. Nem cachorro passava. Ficava atolado no barro. Então ele fez isso. E agora, essa questão da rodoviária, ele estando na condição de gestor. Então eu acho assim, não se pode, é claro que é uma tendência da gente ficar cobrando, porque tem que fazer, mas eu acho que se você colocar tudo aí e fizer uma análise de todas as ações, o Hildon me parece, né, um gestor, né, embora ele tenha um monte de defeito, entendeu? O Hildon tem um monte de defeito, tem algumas coisas que eu não concordo, que eu até acho que ele mantém algumas convicções
que eu entendo que não são corretas, mas também você não pode exigir isso de todo mundo, né? Todo mundo tem alguma coisa que complica. Mas eu acho que, fazendo uma análise dessa gestão, eu entendo como satisfatória, né? Não é as mil maravilhas, não estou falando isso, mas eu acho que é satisfatória. O Arnaldo pediu 30 segundos, vai lá, Arnaldo. Eu queria dizer também que uma das ações benéficas do Dr. Hildo foi o enfrentamento à Covid, que na hora de fechar ele fechou, flexibilizou para poder salvar vidas. A estrada de ferro Madeira... Sim, dá para pontuar algumas ações. A estrada de ferro Madeira Mamoré, que se Deus quiser agora, início de julho, também já vai ser colocada em funcionamento.